Havia uma grande demonstração de preparativos militares antes de ele chegar. Primeiro vieram 2 soldados, ambos muito limpos, um magro e desajeitado, o outro bem construído com as mãos de um pedreiro. Eles olharam para minha casa sem entrar. Mais tarde, um oficial chegou, e o soldado desengonçado foi com ele. Eles falaram comigo no que eles achavam que era francês, mas eu não entendi uma palavra. No entanto, mostrei-lhes os quartos desocupados e eles pareciam satisfeitos. Na manhã seguinte, um enorme carro de passeios cinza do exército entrou no meu jardim. O motorista e um jovem soldado esguio, de cabelos louros e sorridente, retiraram 2 caixotes dele, além de um grande pacote embrulhado em pano cinza. Levaram tudo para a sala maior. O carro foi embora, e algumas horas depois ouvi batidas de cascos. 3 cavaleiros apareceram. Um desmontou e foi dar uma olhada no velho prédio de pedra. Quando ele voltou, todos, homens e cavalos, foram para o celeiro que uso como minha oficina. Eu vi mais tarde que eles tinham empurrado o grampo da minha bancada de carpinteiro entre 2 pedras, em um buraco na parede. Amarraram uma corda no grampo e amarraram os cavalos à corda. Durante 2 dias nada mais aconteceu. Eu não vi uma alma. Os soldados saíram cedo com seus cavalos à noite e eles os trouxeram de volta, e depois foram para a cama na palha com que encheram o sótão. Então, na manhã do 3º dia, o grande carro de passeio voltou. O jovem sorridente colocou uma grande mala de oficial no ombro e a levou para o quarto. Então ele pegou sua mochila que colocou no quarto ao lado. Ele desceu e, falando em bom francês com minha sobrinha, pediu-lhe alguns lençóis. Foi minha sobrinha que foi abrir a porta quando bateram. Ela tinha acabado de me trazer meu café, como fazia todas as noites. O café me ajuda a dormir, e eu estava sentado no fundo da sala em relativa escuridão. A porta se abre direto para o jardim, e ao redor da casa corre um caminho de ladrilhos vermelhos que é muito útil quando está molhado. Ouvimos passos e o som de saltos nos ladrilhos. Minha sobrinha olhou para mim e largou a xícara. Eu mantive a minha em minhas mãos. Era noite, mas não muito frio. Durante todo aquele novembro nunca fazia muito frio. Pude ver uma figura enorme, uma quepe achatado, uma capa de proteção atirada nos ombros. Minha sobrinha abriu a porta e estava esperando em silêncio. Ela havia puxado a porta de volta para a parede e estava de pé contra a parede sem olhar para nada. De minha parte, bebia meu café em pequenos goles. Com licença, disse o oficial na porta. Ele deu um pequeno aceno de saudação e parecia estar avaliando a profundidade do silêncio. Então ele entrou. Ele deslizou a capa em seu braço, fez uma saudação militar e tirou o quepe. Então ele se virou para minha sobrinha e, com um sorriso tranquilo, fez uma leve reverência. Então ele me encarou e me fez uma reverência mais profunda. Meu nome, disse ele, é Werner von Brenack. Tive tempo para que o pensamento passasse rapidamente pela minha cabeça. Esse não é um nome alemão, talvez ele seja descendente de um imigrante protestante. Em seguida, acrescentou, sinto muito. A última palavra, que ele disse lentamente, caiu no silêncio. Minha sobrinha tinha fechado a porta e ainda estava encostada na parede olhando direto para ela. Eu não tinha levantado. Lentamente, coloquei minha xícara vazia no harmônio. Cruzei as mãos e esperei. O oficial continuou. Tinha que ser feito, é claro. Eu teria evitado se pudesse. Tenho certeza que minha ordenança fará o possível para não incomodá-lo. Ele estava parado no meio da sala, enorme e muito magro. Ele poderia facilmente tocar as vigas levantando o braço. Sua cabeça estava pendendo um pouco para frente, como se o pescoço não saísse dos ombros, mas do topo do peito. Ele não tinha ombros redondos, mas parecia que tinha. Seus ombros e quadris estreitos eram mais impressionantes, e seu rosto era bonito, era muito masculino, e havia 2 grandes cavidades em suas bochechas. Eu não podia ver seus olhos, que estavam escondidos na sombra de sua testa, mas pareciam de cor clara. Seu cabelo era claro e liso, penteado para trás e dando um brilho sedoso sob o lustre. O silêncio foi ininterrupto. Ficou cada vez mais próximo, como a névoa da manhã era denso e imóvel. A imobilidade da minha sobrinha, e também a minha, tornou ainda mais pesado, transformava em chumbo. O próprio oficial, surpreso,
Ficou parado sem se mover até que finalmente viu o início de um sorriso em seus lábios. Seu sorriso era sério e sem nenhum traço de ironia. Com a mão ele fez um gesto vago cujo significado não entendi, e fixou os olhos em minha sobrinha, ainda parada ali, rígida, para que eu tivesse tempo de examinar seu perfil forte, seu nariz fino e proeminente. Vi um dente de ouro brilhando entre seus lábios semicerrados. Ele desviou os olhos por fim, olhou para o fogo na lareira e disse: "Sinto um profundo respeito pelas pessoas que amam seu país." Então ele levantou a cabeça abruptamente e olhou para o anjo esculpido sobre a janela. "Eu poderia subir para o meu quarto agora," disse ele, "mas não sei o caminho." Minha sobrinha abriu a porta que dá para a escada dos fundos e começou a subir os degraus, sem olhar para o oficial, como se estivesse sozinha. O oficial a seguiu, e foi então que percebi que ele era manco de uma perna. Ouvi-os atravessar a antessala os passos do alemão, um forte, depois um fraco, ecoaram pelo corredor. Uma porta abriu e fechou novamente. Então minha sobrinha voltou. Ela pegou sua xícara e continuou tomando seu café. Acendi meu cachimbo e por alguns minutos nenhum de nós falou. Então eu disse: "Graças a Deus ele parece bastante decente." Minha sobrinha encolheu os ombros. Ela pegou minha jaqueta de veludo no colo e terminou o remendo invisível que havia começado. Na manhã seguinte, o oficial desceu enquanto estávamos tomando café da manhã na cozinha. Outra escada leva a ela, e eu não sei se o alemão nos ouviu ou se ele veio assim por acidente. Ele parou na porta e disse: "Eu tive uma noite muito boa. Eu espero que a sua tenha sido tão boa quanto a minha." Ele olhou ao redor da enorme sala com um sorriso. Como tínhamos muito pouca madeira e menos carvão, repinteia, havíamos comprado alguns móveis, algumas panelas de cobre e pratos velhos, para passarmos o inverno lá dentro. Tudo isso, ele percebeu, e nós pegamos o brilho da borda de seus dentes muito brancos. Vi que seus olhos não eram azuis, como eu pensava, mas castanhos dourados. Por fim, atravessou a sala e abriu a porta que dava para o jardim. Ele deu alguns passos e se virou para inspecionar nossa longa casa baixa com seus antigos azulejos marrons e sua cobertura de trepadeiras. Seu sorriso se alagou. "Seu antigo prefeito me disse que eu deveria ficar no Château", disse ele, apontando com um movimento de sua mão para trás para o edifício pretensioso que podia ser visto um pouco mais acima da colina, por entre as árvores nuas. "Vou parabenizar meus homens pelo erro. Aqui é um château muito mais bonito." Depois fechou a porta, saudou-nos pela vidraça e desapareceu. Naquela noite ele voltou no mesmo horário de antes. Estávamos tomando nosso café. Ele bateu, mas não esperou que minha sobrinha abrisse a porta. Ele mesmo abriu. "Receio estar perturbando vocês", disse ele. "Se vocês preferirem, eu entro pela cozinha, então vocês podem manter esta porta trancada." Atravessou a sala e parou um momento com a mão na maçaneta, olhando para os vários cantos da sala de fumantes. Então ele fez uma leve reverência. "Desejo-lhe uma ótima noite", disse ele, e saiu. Nunca trancamos a porta. Não tenho certeza de que nossos motivos para essa omissão fossem muito claros ou não misturados. Por um acordo silencioso, minha sobrinha e eu decidimos não fazer nenhuma mudança em nossa vida, nem mesmo nos mínimos detalhes, como se o oficial não existisse, como se ele fosse um fantasma. Mas é possível que houvesse outro sentimento misturado com esse desejo em meu coração. Não posso ferir os sentimentos de ninguém, nem mesmo do meu inimigo, sem que eu mesmo sofra, por muito tempo, por mais de um mês. Na verdade, a mesma cena acontecia todos os dias. O oficial batia e entrava. Ele falava algumas palavras sobre o clima, a temperatura ou algum outro assunto igualmente sem importância. Tudo que essas observações tinham em comum era que não exigiam uma resposta. Ele sempre se demorava um pouco na soleira da portinha e olhava ao redor. A sombra de um sorriso trairia o prazer que ele parecia obter desse exame. O mesmo exame todos os dias, e o mesmo prazer. Seus olhos pousavam no perfil curvado de minha sobrinha, invariavelmente severo e impassível, e quando por fim ele tirou os olhos dela, tive certeza de que podia ler neles uma espécie de aprovação sorridente. Então ele dizia com uma reverência ao sair: "Desejo-lhe uma ótima noite." Uma noite tudo mudou abruptamente. Lá fora, caía uma neve fina misturada com chuva, terrivelmente fria e úmida.
Na lareira eu queimava as pesadas touras que guardava especialmente para noites como esta. Apesar de tudo, fiquei imaginando o oficial do lado de fora e como ele estaria coberto de neve quando entrasse. Mas ela nunca veio. Estava muito além de seu tempo habitual, e me incomodou perceber como meus pensamentos estavam ocupados com ele. Minha sobrinha tricotava devagar, com ar concentrado. Por fim ouvimos passos, mas vinham de dentro da casa. Reconheci o andar desigual do oficial e percebi que ele havia entrado pela outra porta e agora estava saindo de seu quarto. Sem dúvida, ele não queria aparecer diante de nós inexpressivo em um uniforme molhado. Então ele se trocou primeiro. Os passos, um forte, depois um fraco, desciam a escada. A porta se abriu e lá estava o oficial. Ele estava à paisana e usava uma calça grossa de flanela cinza e um casaco de tweed aço com xadrez marrom quente. Era grande e folgado e pendurado com descuido fácil. Por baixo do casaco, um pullover de lã creme ajustava-se firmemente ao corpo musculoso e magro. Desculpe-me, disse ele. Estou sentindo frio. Me molhei e meu quarto está muito frio. Vou me aquecer na sua lareira por alguns minutos. Com alguma dificuldade, ele se agachou perto da lareira, estendeu as mãos e continuou girando-as. Isso é bom, disse ele, e se moveu para aquecer as costas no fogo, ainda agachado e segurando um joelho nas mãos. Aqui não é nada, disse ele. O inverno na França é uma estação amena. De onde eu venho, é muito difícil, muito. As árvores são todas abetos, florestas compactas com a neve pesada sobre elas. Aqui as árvores são delicadas, e a neve sobre elas é como renda. Minha casa me lembra um poderoso touro atarracado que precisa de toda a sua força para se manter vivo. Aqui tudo é inteligência e pensamento poético sutil. Sua voz era bastante incolor, com muito pouca ressonância, e seu sotaque era bastante leve, apenas perceptível nas consoantes mais ásperas. O efeito geral foi de uma espécie de zumbido musical. Ele se levantou e descansou o braço no topo da chaminé alta, apoiando a testa nas costas da mão. Ele era tão alto que teve que se curvar um pouco, enquanto eu nem deveria ter pego o topo da minha cabeça ali. Ele ficou muito tempo sem se mexer ou dizer nada. Minha sobrinha tricotava com energia de máquina. Nenhuma vez olhou para ele. Eu estava fumando, meio estirado na minha poltrona grande e macia. Imaginei que nada poderia perturbar o peso do nosso silêncio, que o homem nos daria boa noite e iria embora. Mas o zumbido abafado e musical recomeçou. Não se pode dizer que quebrou o silêncio, pois parecia nascer dele. Sempre amei a França, disse o oficial sem se mexer. Sempre. Eu era apenas uma criança na última guerra, e o que eu pensei então não conta. Mas desde então eu sempre a amei, só que era distância, como a princesa Valentine. Ele fez uma pausa antes de dizer solenemente, por causa do meu pai. Virou-se com as mãos nos bolsos do casaco e encostou-se ao lado da chaminé. Ele continuou batendo a cabeça um pouco contra a prateleira. De vez em quando ele esfregava lentamente a nuca contra ela com um movimento natural, como o de um veado. Uma poltrona estava lá para ele bem à mão, mas ele não se sentou. Até o último dia ele nunca se sentou. Nós nunca demos, nem ele nunca tomou, nada remotamente parecido com uma abertura para familiaridade. Por causa do meu pai, ele repetiu. Ele era intensamente patriota. A derrota foi um grande golpe para ele, e ainda assim ele amava a França. Ele gostava de Briande, acreditava na República de Weimar e em Briande, e estava muito entusiasmado. Ele costumava dizer, ele vai nos unir como marido e mulher. Ele pensou que o sol iria nascer sobre a Europa finalmente. Enquanto falava, observava minha sobrinha. Ele não olhou para ela como um homem olha para uma mulher, mas como ele olhasse para uma estátua. E uma estátua era exatamente o que ela era, uma viva, mas uma estátua do mesmo jeito. Mas Briand foi derrotado. Meu pai viu que a França ainda era liderada por seus impiedosos grandes burgueses, por pessoas como seu Deus, seu Henri Bordeaux e seu velho Marechal. Ele me disse, você nunca deve ir à França até que possa fazê-lo com botas de campo e capacete. Eu tive que prometer isso a ele, pois ele estava quase morrendo, e quando a guerra estourou eu conhecia toda a Europa, exceto a França. Ele sorriu e disse, como se isso fosse um motivo. Eu sou um músico, você vê,
Um tronco caiu e algumas brasas rolaram da lareira. O alemão se inclinou e pegou as brasas com a tenaz, e então ele continuou: eu não sou um performer, eu sou um compositor. Essa é toda a minha vida. Então é cômico para mim me ver como um homem de guerra. E, no entanto, não me arrependo desta guerra. Não, acho que grandes coisas virão disso. Ele se endireitou, tirou as mãos dos bolsos e as ergueu pela metade. Perdoe-me, posso ter dito algo para magoar vocês, mas estava dizendo o que penso, e com sincero bom sentimento. Eu sinto isso por causa do meu amor pela França. Grandes coisas virão para a Alemanha e para a França. Eu acho, como meu pai, que o sol vai brilhar sobre a Europa. Ele deu alguns passos e curvou-se ligeiramente, como em todas as noites. Ele dizia: desejo-lhes uma boa noite. Então ele foi embora. Terminei meu cachimbo em silêncio. Então tossi um pouco e disse: talvez seja muito indelicado recusar a ele nem mesmo um centavo de resposta. Minha sobrinha levantou a cabeça. Ela ergueu as sobrancelhas muito alto. Seus olhos brilhavam de indignação. Quase me senti chorar. A partir desse dia, suas visitas tomaram uma nova forma. Muito raramente o víamos de uniforme e ele se trocava primeiro e depois batia na nossa porta. Era para nos poupar a visão do uniforme do inimigo, ou para nos fazer esquecer, para nos acostumar com sua personalidade, sem dúvida, um pouco de ambos. Ele costumava bater, e depois entrava sem esperar a resposta que sabia que não daríamos. Fazia-o da forma mais simples e natural, e aquecia-se na fogueira, que era a desculpa que sempre dava para sua chegada, uma desculpa pela qual nenhum de nós se deixou enganar, e cuja útil convencionalidade ele não tentou disfarçar. Ele não vinha todas as noites sem falta, mas não me lembro de uma única em que ele não tenha falado conosco antes de partir. Ele costumava se debruçar sobre o fogo e, enquanto aquecia uma parte ou outra de si mesmo nas chamas, sua voz monótona se fazia ouvir baixinho e, pelo resto da noite, havia um monólogo interminável sobre os assuntos, seu país, música, França, que estavam obcecando sua mente, pois nenhuma vez ele tentou obter uma resposta nossa, ou um sinal de concordância ou mesmo um olhar. Ele costumava não falar por muito tempo, nunca por muito mais tempo do que na primeira noite. Ele pronunciava algumas frases, às vezes quebradas por silêncios, às vezes ligando-as à continuidade monótona de uma oração, às vezes encostava-se à chaminé sem se mexer, como uma cariátide, às vezes, sem se interromper, e até um objeto ou um desenho na parede. Então ele ficava em silêncio, se curvava para nós e nos desejava uma boa noite. Um dia ele disse, foi no início de suas visitas: qual é a diferença entre o fogo na minha casa e este aqui? Certamente a madeira, a chama e a lareira são exatamente iguais, mas não a luz. Isso depende das coisas sobre as quais ela brilha, as pessoas nesta sala de fumantes, os móveis, as paredes e os livros em suas prateleiras. Porque eu gosto tanto deste cômodo. Ele continuou pensativo. Não é particularmente bonito, ó. Me desculpe. Ele riu. Quero dizer que não é uma peça de museu. Pegue sua mobília como exemplo. Não faz ninguém dizer: que coisas lindas. Não. E, no entanto, esta sala tem uma alma. Toda esta casa tem uma alma. Ele estava parado na frente das prateleiras da estante, e com um leve toque seus dedos estavam acariciando as encadernações. Balzac, Barrès, Baudelaire, Belmarchais, Boileau, Buffon, Chateaubriand, Corneille, Descartes, Fénelon, Flaubert, La Fontaine, França, Peltier, Hugo. Que chamada! Disse ele, sacudindo a cabeça com uma risadinha. E só cheguei até a letra H. Nem a Molière, nem Rabelais, nem Racine, nem Pascal, nem Stendhal, nem Voltaire, nem Montaigne, nem qualquer um dos outros. Ele continuou movendo-se lentamente ao longo das estantes, e de vez em quando murmurava uma exclamação. Suponho que quando chegou a um nome que não esperava, com os ingleses, continuou ele, pensa-se imediatamente em Shakespeare, com os italianos, é Dante, Espanha, Cervantes, e conosco imediatamente, Goethe. Depois disso, é preciso parar e refletir. Mas se alguém diz, e a França? Então quem vem à ponta da língua? Molière, Racine, Hugo, Voltaire, Rabelais,
ou qual dos outros. Eles se acotovelam como a multidão na entrada de um teatro até você não saber qual deixar entrar primeiro. Ele se virou, acrescentando com toda a solenidade: mas quando se trata de música, então é a nossa vez. Bach, Handel, Beethoven, Wagner, Mozart, qual nome vem primeiro? E agora estamos em guerra um com o outro, disse ele lentamente, balançando a cabeça. Ele voltou para a lareira e deixou seus olhos descansarem sorrindo no perfil da minha sobrinha. Mas esta é a última vez. Não vamos brigar mais. Vamos nos casar. Suas pálpebras se enrugaram. As cavidades sob as maçãs do rosto se formaram em dois longos sulcos e ele mostrou seus dentes brancos. Sim, sim, disse ele alegremente, e um pequeno movimento de cabeça repetiu esta afirmação. Quando entramos em Saintes, ele continuou depois de um silêncio: fiquei feliz que a população nos recebeu bem. Fiquei muito feliz, pensei. Isso vai ser fácil. E aí eu vi que não era nada disso, que era covardia. Ele ficou sério novamente. Eu desprezava aquelas pessoas e, pelo bem da França, eu estava com medo, pensei. Ela realmente ficou assim. Ele balançou sua cabeça. Não, não, eu a vi desde então. E agora estou feliz com sua expressão severa. Seu olhar caiu sobre o meu. Desviei o olhar. Ele hesitou um pouco em vários pontos da sala e depois voltou-se para o rosto implacavelmente inexpressivo que havia deixado. Estou feliz por ter encontrado aqui um homem idoso com alguma dignidade e uma jovem que sabe ficar calada. Temos que conquistar esse silêncio. Temos que conquistar o silêncio de toda a França. Estou feliz por isso. Silenciosamente, e com uma insistência grave que ainda trazia o resquício de um sorriso, ele olhava para minha sobrinha, para seu perfil fechado, obstinado, delicado. Minha sobrinha sentiu isso, e eu a vi corar levemente, e uma pequena carranca se formar gradualmente entre suas sobrancelhas. Seus dedos puxaram a agulha talvez com muita rapidez e acidez, correndo o risco de quebrar o fio. Sim, continuou sua voz lenta e monótona, é melhor assim. Muito melhor. Isso cria uma união sólida para sindicatos onde ambos os lados ganham em grandeza. Há uma história infantil muito bonita que eu li, que você leu, que todo mundo leu. Não sei se tem o mesmo título nos dois países. Conosco chama-se Das Chiron de Diachone. A Bela e a Fera. Pobre Bela. A fera mantém a seu prazer, cativa e impotente. A cada hora do dia ele força sua presença opressiva e implacável sobre ela. Bela é apenas orgulho e dignidade. Ela endureceu seu coração, mas a fera é algo melhor do que parece. Oh, ele não é muito polido, ele é desajeitado e brutal. Ele parece muito grosseiro ao lado de sua beleza requintada. Mas ele tem um coração. Sim, ele tem um coração que espera se elevar, se Bela apenas o fizesse. Mas demora muito para que Bela o faça. No entanto, pouco a pouco ela descobre a luz no fundo dos olhos de seu odiado carcereiro, a luz que revela sua súplica e seu amor. Ela está menos consciente de sua mão pesada e das correntes de sua prisão. Ela deixa de odiá-lo. Sua constância comove. Ela lhe dá a mão. Imediatamente a fera se transforma. O feitiço que o mantinha naquela pele bruta é quebrado. E agora eis uma mão um cavalheiro cavalheiresco, sensível e culto, que cada beijo de sua bela adorna é com qualidades cada vez mais brilhantes. Sua união lhes dá a mais perfeita felicidade. Seus filhos, que combinam e misturam os dons de seus pais, são os mais belos que a terra já teve. Você não gosta dessa história? De minha parte, eu sempre adorei. Eu a reli várias vezes. Costumava me fazer chorar. Eu amava a fera acima de tudo porque compreendia sua miséria. Ainda hoje fico emocionado quando falo disso. Ele ficou em silêncio. Então respirou fundo e fez uma reverência. Desejo-lhes uma boa noite. Uma noite, quando subi ao meu quarto para procurar meu tabaco, ouvi alguém tocando o harmônio, tocando o Eite Prelude and Fugue, que minha sobrinha estava praticando antes da catástrofe. A partitura permanecia aberta naquela página, mas até a noite em questão minha sobrinha não conseguira continuar com ela. Que ela tivesse começado de novo me causou tanto prazer quanto espanto. Que necessidade profunda poderia tê-la feito mudar de ideia tão de repente? Mas não era minha sobrinha, pois ela não havia deixado sua poltrona nem seu trabalho.
Seus olhos encontraram os meus e me enviaram uma mensagem que não consegui decifrar. Olhei para as costas compridas curvadas sobre o instrumento, o pescoço dobrado, as mãos longas, delicadas e nervosas cujos dedos trocavam de lugar sobre as teclas tão rapidamente como se tivessem vida própria. Ele só tocou o prelúdio, depois se levantou e voltou para o fogo. Não há nada maior do que isso, disse ele em sua voz baixa, que não passava de um sussurro. Ótimo não é bem a palavra, fora do homem, fora da carne humana. Isso nos faz entender, não entender, mas adivinhar, não, ter um pressentimento. Ter um pressentimento do que é a natureza. Do que, desnudada, é a natureza divina e incognoscível da alma humana. Sim, é música inumana. Ele parecia estar seguindo sua própria linha de pensamento em um silêncio sonhador. Ele estava lentamente mordendo o lábio. Baixe. Ele só poderia ser um alemão. Nosso país tem esse caráter inumano. Quero dizer, por inumano, aquilo que está em uma escala diferente do homem. Então, depois de uma pausa, esse tipo de música, eu adoro, admiro, me domina como a presença de Deus em mim. Mas não é minha. De minha parte, gostaria de compor uma música que esteja na escala do homem. Esse também é um caminho pelo qual se pode chegar à verdade. Esse é o meu caminho. Não quero seguir nenhum outro e, além disso, não consegui. Isso, eu sei agora, eu conheço ao máximo. Desde quando? Desde que eu moro aqui. Ele virou as costas para nós e apoiou as mãos na lareira. Ele a agarrou com os dedos e segurou o rosto para o fogo através dos antebraços, como se estivesse através das barras de uma grade. Sua voz ficou mais baixa e ainda mais monótona. Agora preciso muito da França, mas peço-lhe as boas-vindas. Estar aqui como um estrangeiro, como um viajante ou um conquistador, isso não é nada. A França não dá nada então, pois não há nada que se possa tirar dela. Suas riquezas, suas verdadeiras riquezas, não se podem conquistar, só se pode beber em seu seio. Ela tem que te oferecer o seio, como uma mãe, num movimento de sentimento maternal. Eu sei que isso depende de nós, mas depende dela também. Ela deve consentir em entender nossa sede, ela deve consentir em saciá-la, e ela deve consentir em se unir a nós. Ele se levantou, ainda de costas para nós, seus dedos ainda segurando a pedra. Quanto a mim, ele disse um pouco mais alto, eu devo viver aqui por muito tempo, em uma casa como esta, como filho de uma aldeia como esta. Eu devo. Ele ficou em silêncio. Ele se virou para nós. Ele sorriu com a boca, mas não com os olhos, que olhavam para minha sobrinha. Vamos superar todos os obstáculos, disse ele. A sinceridade é obrigada a superar todos os obstáculos. Desejo-lhes uma boa noite. Não me lembro hoje de tudo o que foi dito ao longo de mais de 100 noites de inverno, mas o tema quase nunca variava. Foi a longa rapsódia de sua descoberta da França, como ele a amava de longe antes de conhecê-la, e como seu amor crescia cada dia desde que tivera a sorte de morar aqui. E acredite, eu o admirava por isso. Sim, porque nada parecia desencorajá-lo, e porque ele nunca tentou se livrar do nosso inexorável silêncio com qualquer expressão violenta. Ao contrário, quando às vezes deixava o silêncio invadir toda a sala e, como um gás pesado e irrespirável, saturar cada canto dela, de nós três era ele quem parecia mais à vontade. Então ele olhava para minha sobrinha com aquela expressão de aprovação que era ao mesmo tempo solene e sorridente, e que ele mantinha desde o primeiro dia, e eu senti o espírito de minha sobrinha ser perturbado naquela prisão que ela se construiu para isso. Eu notava isso por vários sinais, dos quais o mínimo era um leve bater de dedos, e assim, quando finalmente Werner von Braunach fez o silêncio se esvair suavemente com sua voz monótona, ele pareceu tornar possível para mim respirar mais livremente. Ele costumava falar de si mesmo. Minha casa fica na floresta, eu nasci lá. Eu costumava ir para a escola da aldeia do outro lado. Eu nunca saí de casa até ir para Munique para meus exames, e para Salzburgo para a música. Eu moro lá desde então. Não gosto de grandes cidades. Conheço Londres, Viena, Roma, Varsóvia e, claro, as cidades alemãs, mas não gostaria de morar em nenhuma delas. O único lugar que eu realmente gostei foi Praga. Nenhuma outra cidade tem tal alma, e acima de tudo Nuremberg.
Para um alemão é a cidade que faz seu coração inchar, porque lá ele encontra os fantasmas que são caros à sua alma. Cada pedra é uma lembrança daqueles que fizeram a glória da antiga Alemanha. Acho que os franceses devem sentir a mesma coisa diante da Catedral de Chartres. Lá também eles devem sentir a presença de seus ancestrais ao lado deles, a beleza de seu espírito, a grandeza de sua fé e toda a sua graça. O destino me levou a Chartres. Oh, realmente, quando aparece sobre o milho maduro, azul ao longe, transparente, etéreo, comove o coração. Imaginei os sentimentos de quem lá ia a pé, a cavalo ou de carroça antigamente. Eu compartilhava seus sentimentos, e eu amava aquelas pessoas, como eu gostaria de ser irmão deles. Seu rosto ficou sério. Sem dúvida, é difícil acreditar nisso de alguém que chegou a Chartres em um enorme carro blindado. Mas mesmo assim é a verdade. Tantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo no coração de um alemão, mesmo o melhor alemão. Coisas das quais ele ficaria curado com tanto prazer. Ele sorriu novamente, um leve sorriso que lentamente iluminou todo o seu rosto. Então ele disse: na casa de campo mais próxima de minha casa vive uma jovem. Ela é muito bonita e muito doce. Meu pai, de qualquer forma, ficaria muito feliz se eu tivesse casado com ela. Quando ele morreu, estávamos praticamente noivos, e costumávamos deixar sair para longas caminhadas sozinhos. Minha sobrinha tinha acabado de arrebentar a linha e, antes de continuar, ele esperou até que ela enfiasse a agulha novamente. Ela fez isso com grande concentração, mas o buraco da agulha era muito pequeno e não foi fácil. Finalmente ela conseguiu. Um dia, continuou ele, estávamos na floresta. Coelhos e esquilos correram diante de nós. Todos os tipos de flores estavam lá, narcisos, jacintos selvagens e amarelos. A jovem gritou de alegria. Ela disse: estou tão feliz, Werner, eu amo, oh, como eu amo esses presentes de Deus. Eu também estava feliz. Deitamo-nos no musgo no meio da samambaia. Não dissemos uma palavra. Acima de nossas cabeças, vimos as copas dos pinheiros balançando e os pássaros voando de galho em galho. A jovem deu um gritinho. Ah, ele me deu uma picada no queixo. Bichinho sujo. Mosquito nojento. Então eu a vi fazer um aperto rápido com a mão. Peguei um. Werner, ah, olhe, vou castigá-lo. Estou tirando as pernas uma após a outra. E ela fez isso. Felizmente, continuou ele, ela tinha muitos outros pretendentes. Eu não senti nenhum remorso, mas ao mesmo tempo fiquei assustado para sempre no que se referia às garotas alemãs. Ele olhou pensativo para o interior de suas mãos e disse: e é assim que nossos políticos são também. É por isso que eu nunca quis me associar a eles. Apesar dos meus amigos que me escreveram: venha, junte-se a nós. Não, eu preferia ficar sempre em casa. Não foi uma coisa boa para o sucesso da minha música. Mas não importa. O sucesso é uma coisa muito pequena comparada a uma consciência tranquila. E, de fato, sei muito bem que meus amigos e nosso Führer têm as mais grandiosas e nobres concepções. Mas sei igualmente bem que eles arrancariam as pernas dos mosquitos, uma após a outra. É o que sempre acontece com os alemães quando estão muito solitários. Sempre chega ao topo. E quem é mais solitário do que homens do mesmo partido quando estão no poder? Felizmente eles não estão mais sozinhos. Eles estão na França. A França vai curá-los, e eu vou te dizer a verdade. Eles sabem disso. Eles sabem que a França vai ensiná-los a ser realmente grandes e puros de coração. Ele foi até a porta e disse, engolindo as palavras como se falasse consigo mesmo: mas para isso devemos ter amor. Ele segurou a porta aberta por um momento e, olhando por cima do ombro, olhou para o pescoço de minha sobrinha enquanto ela se inclinava sobre o seu trabalho, para a nuca pálida e frágil de onde o cabelo subia em mechas de mogno escuro, e então acrescentou em um tom de calma determinação: um amor que seja retribuído. Então ele virou a cabeça, e a porta se fechou sobre ele enquanto ele pronunciava rapidamente sua fórmula da noite. Desejo-lhe uma ótima noite. Os longos dias de primavera finalmente chegaram, e agora o oficial desceu com os últimos raios do seu poente. Ainda usava calça de flanela cinza, mas trazia nos ombros uma jaqueta de lã mais clara, cor de tecido rústico, por cima de uma camisa de linho com gola aberta.
Uma noite ele disse segurando um livro com o dedo indicador fechado nele. Seu rosto se iluminou com aquele sorriso meio contido que prenuncia o prazer que confiamos em dar aos outros. Ele disse: eu trouxe isso para você. É uma página de Macbeth. Oh deuses, que grandeza! Ele abriu o livro. Está no fim. O poder de Macbeth está escorregando por entre seus dedos, e com ele a lealdade daqueles que finalmente agarraram a escuridão de sua ambição. Os nobres senhores que estão defendendo a honra da Escócia estão aguardando sua derrubada iminente. Um deles descreve os presságios dramáticos desse colapso. Ponto e leu devagar, com um peso patético. Agora ele sente seus assassinatos secretos grudados em suas mãos. Agora revoltas minuciosas censuram sua violação de fé. Aqueles que ele comanda se movem apenas no comando. Nada no amor. Agora ele sente seu título solto sobre ele, como o manto de um gigante, em cima de um ladrão anão. Ele levantou a cabeça e riu. Eu me perguntei com estupefação se ele estava pensando no mesmo tirano que eu, mas ele disse: não é exatamente isso que deve estar mantendo seu almirante acordado à noite. Eu realmente tenho pena daquele homem, apesar do desprezo que lhe inspira a mim tanto quanto a você. Aqueles que ele comanda se movem apenas no comando, nada no amor. Um líder que não tem o amor de seu povo é um fantoche muito miserável. Apenas alguém poderia esperar outra coisa. Quem de fato, exceto algum montanhista monótono desse tipo, poderia ter assumido tal papel. E ainda assim tinha que ser. Sim, tinha que haver alguém que concordasse em vender seu país, porque hoje e por muito tempo, a França não pode cair voluntariamente em nossos braços abertos sem perder sua dignidade aos seus próprios olhos. Muitas vezes, o intermediário mais sórdido está, portanto, no fundo da união mais feliz. O intermediário é, no entanto, desprezível por isso. Nem a união é menos feliz. Fechou o livro com um estalo e enfiou-o no bolso do casaco, batendo mecanicamente no bolso com a palma da mão. Então ele disse com uma expressão alegre iluminando seu rosto comprido: tenho que informar meus anfitriões que estarei ausente por algumas semanas. Estou muito feliz por estar indo para Paris. Agora é minha vez de sair, e passarei em Paris pela primeira vez. Este é um grande dia para mim. É o meu maior dia até a chegada de outro, pelo qual espero de todo o coração, e que será um dia ainda maior. Saberei esperar anos, se necessário. Meu coração sabe ser paciente. Espero ver meus amigos em Paris, onde muitos deles vieram para as negociações que estamos conduzindo com seus políticos para preparar a maravilhosa união de nossos dois países. Assim, serei de certa forma a testemunha do casamento. Quero dizer-lhe que estou feliz por causa da França, cujas feridas serão curadas tão rapidamente, mas estou ainda mais feliz pela Alemanha e por mim. Ninguém jamais terá ganho tanto com uma boa ação como a Alemanha, devolvendo à França sua grandeza e sua liberdade. Desejo-lhes uma boa noite. 2. Nós não pusemos os olhos nele quando ele voltou. Sabíamos que ele estava lá. Há muitos sinais que denunciam a presença de um hóspede na casa, mesmo quando ele permanece invisível. Mas por vários dias, muito mais do que uma semana, não o vimos. Devo admitir, sua ausência não deixou minha mente em paz. Pensei nele, não sei até onde foi com arrependimento ou ansiedade. Nem eu nem minha sobrinha falamos dele, mas à noite, quando às vezes ouvíamos o eco surdo de seus passos irregulares no andar de cima, eu podia ver claramente pela sua repentina obstinação no trabalho, pelas linhas fracas que davam ao seu rosto uma expressão ao mesmo tempo firme e expectante, que ela não estava imune a pensamentos como o meu. Um dia eu tive que ir ao comandantur para alguns negócios sobre declarar pneus. Enquanto eu preenchia o formulário que me deram, Werner von Braunach saiu de seu escritório. A princípio ele não me viu. Ele falou com o sargento que estava sentado em uma mesinha diante de um espelho comprido na parede. Ouvi a inflexão cantante de sua voz baixa e, embora não tivesse mais nada a fazer, esperei ali sem saber porquê, mas curiosamente comovido, esperando não sei qual clímax. Eu vi seu rosto no espelho. Parecia pálido e abatido. Ele ergueu os olhos até que eles encontraram os meus. Por 2 segundos nos encaramos. Então ele de repente se virou e me encarou. Seus lábios se separaram.
e lentamente ele levantou a mão um pouco. Então quase imediatamente a deixou cair novamente. Ele balançou a cabeça quase imperceptivelmente com uma espécie de resolução patética, como se tivesse dito não para si mesmo, mas sem tirar os olhos de mim. Então ele fez uma leve reverência, enquanto deixou seu olhar cair no chão, mancou de volta ao seu escritório e se trancou. Não disse nada disso à minha sobrinha. Mas as mulheres têm um poder de adivinhação felino durante toda a noite e ela não parou de erguer os olhos do trabalho a cada minuto para me olhar tentando ler algo em meu rosto, que me obriguei a me manter inexpressivo puxando assiduamente o meu cachimbo. No final, ela deixou as mãos caírem como se estivesse cansada e, dobrando o material, perguntou se eu me importava que ela dormisse cedo. Ela passou 2 dedos lentamente pela testa, como se quisesse afastar uma dor de cabeça. Ela me deu um beijo de boa noite, e eu pensei que podia ler uma censura e uma tristeza um tanto opressiva em seus lindos olhos cinza. Depois que ela se foi, uma raiva ridícula tomou conta de mim. Uma raiva por ser ridículo e por ter uma sobrinha que era ridícula. Qual era o sentido de toda essa bobagem? Mas eu não podia dar nenhuma resposta para mim mesmo. Se não fazia sentido, suas raízes, mesmo assim, eram muito profundas. 3 dias depois, quando estávamos terminando nosso café, ouvimos o ritmo irregular de seus passos familiares tornar-se claro e desta vez eles estavam obviamente inclinados em nossa direção. De repente, lembrei-me daquela noite de inverno, 6 meses atrás, quando ouvimos aqueles passos pela primeira vez. Eu pensei, e está chovendo hoje também, pois choveu forte durante toda a manhã. Um aguaceiro prolongado e obstinado que afogava tudo lá fora e até banhava o interior da casa numa atmosfera fria e úmida. Minha sobrinha cobriu os ombros com um lenço de seda estampado onde 10 mãos inquietantes desenhadas por Jean Cocteau apontavam frouxamente uma para a outra. Quanto a mim, estava aquecendo as mãos no bojo do cachimbo, e pensar que estávamos em julho. Os degraus cruzaram a antessala e começaram a fazer as escadas rangerem. O homem descia gradualmente com uma lentidão que parecia aumentar, não como presa da hesitação, mas como alguém cuja força de vontade estava sendo forçada ao máximo. Minha sobrinha levantou a cabeça e estava olhando para mim durante todo esse tempo. Ela fixou em mim o olhar transparente e desumano de uma coruja de chifres, e quando o último degrau rangeu, e um longo silêncio se seguiu, sua expressão fixa desapareceu. Vi suas pálpebras ficarem pesadas, sua cabeça inclinar-se e todo o seu corpo cair cansado para trás na poltrona. Não acredito que o silêncio tenha durado mais do que alguns segundos, mas pareceram muito longos. Senti que podia ver o homem atrás da porta, com o dedo indicador erguido para bater e, no entanto, recuando o momento em que pelo simples gesto de bater ele teria que enfrentar o futuro. Finalmente ele bateu. E não foi a batida suave de alguém hesitante nem a batida aguda do nervosismo vencido. Foram 3 pancadas cheias e lentas. As pancadas calmas e seguras que significam uma decisão da qual não há volta. Eu esperava ver a porta se abrir imediatamente, como em outras ocasiões, mas ela permaneceu fechada e então uma agitação incontrolável tomou conta de mim, uma mistura de questionamentos e oscilações entre impulsos conflitantes, que cada um dos segundos que passavam com o que me parecia a velocidade crescente de uma catarata só tornava mais confuso e inextricável. Devemos responder, por que essa mudança repentina? Por que ele deveria esperar que esta noite quebrássemos o silêncio cuja obstinação saudável teve sua total aprovação, como seu comportamento até agora havia demonstrado? Esta noite, esta mesma noite, o que a nossa dignidade exigia de nós. Olhei para minha sobrinha para tentar captar em seus olhos algum estímulo, algum sinal, mas encontrei apenas seu rosto de lado. Ela estava olhando a maçaneta da porta. Ela observava com aquele olhar desumano de coruja que eu já havia notado. Ela estava muito pálida, e eu vi seu lábio superior se contrair com dor sobre a delicada linha branca de seus dentes. De minha parte, antes que esse drama interior me revelasse tão subitamente algo que ia muito além das leves pontadas de minha própria indecisão, perdi toda a resistência. Nesse momento vieram 2 novas batidas, apenas 2 batidas rápidas e suaves, e minha sobrinha disse: "Ele vai sair."
numa voz tão baixa e tão desanimada que não esperei mais e disse em voz alta: Entre, senhor, porque eu adicionei senhor, para mostrar que eu estava convidando como homem e não como oficial inimigo, ou, pelo contrário, para mostrar que eu sabia muito bem quem havia batido e que as palavras eram dirigidas a ele. Eu não sei, e isso não importa. O fato é que eu disse entre, senhor, e que ele entrou. Eu esperava vê-lo aparecer em trajes civis, mas ele estava de uniforme. Em vez disso, eu diria que ele estava mais uniformizado do que nunca. Se isso significa que ficou bem claro para mim que ele vestiu esse traje com a intenção deliberada de esfregar na nossa cara. Ele havia empurrado a porta contra a parede e estava parado na soleira, tão ereto e tão rígido que quase comecei a duvidar se era o mesmo homem na minha frente e, pela primeira vez, notei quão surpreendentemente ele se parecia com Louis Jouvet, o ator. Ele ficou assim por alguns segundos, rígido, ereto e silencioso, os pés um pouco afastados e os braços pendurados inertes ao lado do corpo, o rosto tão frio e tão completamente impassível que não parecia que a menor emoção pudesse nunca morar ali. Mas sentado como eu estava afundado em minha poltrona e com meu rosto na altura de sua mão esquerda, notei aquela mão. Meus olhos foram capturados por aquela mão, e ficaram ali como se estivessem acorrentados a ela, por causa do espetáculo patético que ela me oferecia, e que desmentia tocantemente toda atitude do homem. Aprendi naquele dia que, para quem sabe observá-las, as mãos podem trair emoções tão claramente quanto o rosto, tanto quanto o rosto. E melhor, porque não estão tão sujeitas ao controle da vontade, e os dedos daquela mão se esticavam e dobravam, apertavam e apertavam, abandonavam-se à mais violenta mímica, enquanto seu rosto e todo o seu corpo permaneciam controlados e imóveis. Então seus olhos pareceram voltar à vida. Eles descansaram em mim por um momento. Senti como se tivesse sido marcado por um falcão. Eram olhos brilhando entre pálpebras rígidas e bem abertas. As pálpebras, rígidas e enrugadas ao mesmo tempo, de uma vítima de insônia. Então eles descansaram em minha sobrinha e nunca deixaram. Por fim, sua mão ficou imóvel, todos os dedos dobrados e apertados na palma. Abriu a boca e os lábios ao se separarem fizeram um pequeno ruído como de uma garrafa vazia sendo aberta. Então o oficial disse em uma voz mais sem tom do que nunca: Eu tenho algo muito sério para dizer a vocês. Minha sobrinha sentou de frente para ele, mas ela baixou a cabeça. Ela torceu nos dedos a lã de seu novelo, que se desenrolou ao rolar no tapete. Essa tarefa ridícula era, sem dúvida, a única que se prestava a ser executada sem que ela pensasse, e a pouparia de qualquer vergonha. O oficial prosseguiu, com um esforço tão visível que parecia que poderia lhe custar a vida. Tudo o que eu disse nestes 6 meses, tudo o que as paredes desta sala ouviram. Ele respirou fundo com tanto esforço quanto um asmático e manteve os pulmões cheios por um momento. Vocês devem. Ele respirou novamente. Vocês devem esquecer tudo. A garota lentamente deixou as mãos caírem na cavidade da saia, onde ficaram caídas de lado, impotentes, como barcos encalhados na areia, e lentamente ela levantou a cabeça. E então, pela primeira vez, ela deu ao oficial o olhar completo de seus olhos pálidos. Ele disse, de modo que eu mal o ouvi, em menos de um sussurro: Oh, Wechenlicht, e, como se seus olhos fossem realmente incapazes de suportar aquela luz, ele os escondeu atrás do pulso. 2 segundos se passaram depois. Deixou cair a mão, mas tinha baixado as pálpebras e agora era sua vez de manter o olhar fixo no chão. Seus lábios fizeram o mesmo barulhinho. E então ele disse com uma voz que descia. Eu vi aqueles homens, os vencedores. Então, depois de alguns segundos, em voz ainda mais baixa, eu falei com eles, e finalmente em um sussurro, lenta e amargamente. Eles riram de mim. Ele ergueu os olhos para mim e gravemente acenou com a cabeça 3 vezes, quase imperceptivelmente, fechou os olhos e disse. Eles me disseram. Você não percebeu que estamos usando eles? Foi o que eles disseram, essas mesmas palavras. Nós os enganamos. Eles me disseram, você não acha que vamos ser tão tolos a ponto de deixar a França se erguer novamente em nossas fronteiras, não é? Eles deram uma risada alta e me deram um tapa alegre nas costas enquanto olhavam para o meu rosto.
Nós não somos músicos. Ao pronunciar essas últimas palavras, sua voz traía um obscuro desprezo que poderia ser o reflexo de seus próprios sentimentos em relação aos outros ou simplesmente o eco do próprio tom em que haviam falado. Então eu fiz um longo discurso, e um espirituoso também. Eles disseram, TSK, TSK. Eles me responderam, a política não é o sonho de um poeta. Por que você acha que fomos à guerra? Por causa de seu velho marechal? Eles riram novamente. Não somos loucos nem simples toneladas. Temos a chance de destruir a França, e vamos destruí-la. Não apenas seu poder material, sua alma também. Especialmente sua alma. Sua alma é o maior perigo. Esse é o nosso trabalho neste momento. Não se engane, meu caro. Vamos apodrecê-la com nossos sorrisos e nossa consideração. Nós vamos fazer uma cadela rastejante dela. E ficou em silêncio. Ele parecia sem fôlego. Ele apertou o maxilar com tanta força que vi suas maçãs do rosto se destacarem em uma veia, grossa e sinuosa como um verme, pulsar sob sua têmpora. De repente, toda a pele de seu rosto se moveu em uma espécie de calafrio subterrâneo. Como um sopro de vento move um lago, como com as primeiras bolhas o filme de creme engrossa na superfície do leite que está fervendo. Seus olhos encontraram os olhos pálidos e bem abertos de minha sobrinha, e ele disse em voz baixa, nivelada, intensa e constrangida, quase sobrecarregada demais para se mexer. Não há esperança, e com uma voz ainda mais baixa, mais lenta e mais sem tom, como se estivesse se torturando com um fato intolerável, mas estabelecido, sem esperança, sem esperança. Então, de repente, com uma voz inesperadamente alta e forte e, para minha surpresa, clara e ressoando como um toque de trombeta, como um grito, sem esperança. Depois disso, silêncio. Achei que ouvi rir. Sua testa, atormentada pela angústia, estava enrugada como uma corda. Seus lábios tremeram, os lábios pálidos mas febris de um homem doente. Recriminaram-me. Ficaram bastante zangados comigo. Aí está você. Veja, você vê como você está apaixonado por ela. Aí está o perigo real. Mas vamos livrar a Europa desta praga. Vamos purificá-la deste veneno. Eles me explicaram tudo. Oh, eles não me deixaram sem saber sobre nada. Eles estão lisonjeando seus escritores. Mas ao mesmo tempo na Bélgica, na Holanda, em todos os países ocupados por nossas tropas, eles já colocaram as grades. Nenhum livro francês pode passar, exceto publicações técnicas, manuais de refração ou fórmulas para cimentação. Mas obras de cultura geral, nenhuma, nenhuma. Seu olhar passou acima da minha cabeça, esvoaçando e chegando aos cantos da sala como um pássaro noturno perdido. Por fim, parecia encontrar refúgio nas prateleiras mais escuras, aquelas onde Racine, Ronsard, Rousseau estavam alinhados. Seus olhos ficaram fixos ali, e sua voz continuou com um lamento violento. Nada, nada, ninguém. E como se ainda não tivéssemos entendido ou ponderado a medida completa da ameaça. Não apenas seus escritores modernos, não apenas seu Peg, seu Proust, seu Bergson. Todos esses, todos os outros, cada um deles, seu olhar varreu mais uma vez as encadernações, que brilhavam suavemente no crepúsculo, com uma espécie de carícia desesperada. Eles vão apagar a luz completamente, ele exclamou. Nunca mais a Europa será iluminada por essa chama. E sua voz grave e ouca fez meu peito ecoar com um grito inesperado e surpreendente. Um grito cuja última sílaba parecia arrastada em um lamento. Nunca mais. Mais uma vez o silêncio caiu. Mais uma vez. Mas desta vez muito mais tenso e grosso. Sob nossos silêncios do passado, eu realmente senti a vida submarina de emoções ocultas. Desejos e pensamentos conflitantes e contraditórios fervilhando como as criaturas guerreiras do mar sob a superfície calma da água. Mas por baixo deste silêncio, aí, não havia nada além de uma terrível sensação de opressão. Por fim, sua voz quebrou o silêncio. Foi gentil e angustiado. Eu tinha um amigo. Ele era como um irmão. Estudamos juntos. Dividíamos o mesmo quarto em Stuttgart. Passamos 3 meses juntos em Nuremberg. Nunca fizemos nada um sem o outro. Toquei minha música para ele e ele me leu seus poemas. Ele era sensível e romântico, mas ele me deixou. Ele foi ler seus poemas em Munique,
Para alguns de seus novos amigos, era ele que sempre me escrevia para vir me juntar a eles. Foi ele que via em Paris com seus amigos. Eu vi o que eles fizeram dele. Ele balançou a cabeça tão lentamente como se tivesse que responder uma recusa dolorosa a algum pedido. Ele era o mais violento de todos. Ele misturava raiva com zombaria. Num momento ele olhava para mim com paixão e chorava. É um veneno. Temos que esvaziar a criatura de seu veneno. No momento seguinte, ele me dava pequenos empurrões no estômago com a ponta do dedo. Eles estão com medo agora. Hectares e hectares. Eles estão com medo por seus bolsos e por seu estômago, por seu comércio e indústria. Isso é tudo que eles pensam. E quanto aos poucos outros, nós os lisonjeamos e coloca-os para dormir. Hectares e hectares. Vai ser fácil. Ele riu de mim até ficar com o rosto rosado. Vamos comprar a alma deles por um ensopado. Werner parou para respirar. Eu disse a ele, você entendeu o que está fazendo? Você realmente entendeu o que isso significa? Ele disse, você acha que isso vai nos assustar? Não com o nosso tipo de lucidez. Eu disse, então você pretende selar a tumba para sempre? Ele respondeu, é uma questão de vida ou morte. A força é tudo que você precisa para conquistar, mas não é suficiente para mantê-los mestres. Sabemos muito bem que um exército não vale nada para mantê-los como senhores, mas ao preço do espírito. Chorei, não por esse preço. O espírito nunca morre, disse ele. Ele já sabia de tudo antes. Ele renasce de suas cinzas. Temos que construir daqui a 1000 anos. Primeiro devemos destruir. Eu olhei para ele. Olhei diretamente em seus olhos pálidos. Ele foi bem sincero. Essa é a coisa mais terrível de todas. Seus olhos se arregalaram, como se estivessem diante do espetáculo de um terrível assassinato. Eles vão fazer o que dizem. Ele gritou, como se não tivéssemos acreditado nele. Eles vão fazer isso naturalmente e obstinadamente. Eu sei como esses demônios não param por nada. Ele balançou a cabeça como um cachorro com uma orelha ruim. Um murmúrio veio de entre seus dentes cerrados. O gemido queixoso e apaixonado do amante traído. Ele não tinha se movido. Ele ainda estava rígido na abertura da porta, com os braços estendidos como se tivessem que carregar mãos de chumbo. E ele estava pálido, não como cera, mas como o reboco de certas paredes decadentes, cinza, com manchas mais brancas de salpetre. Eu vi se curvar lentamente. Ele ergueu a mão e a estendeu para frente, palma para baixo, na direção de minha sobrinha e de mim, com os dedos um pouco dobrados. Ele apertou e a moveu um pouco para cima e para baixo, enquanto a expressão em seu rosto se contraía com uma espécie de energia feroz. Seus lábios se separaram, e não sei que tipo de apelo pensei que ele nos faria. Sim, pensei que ele ia nos exortar a nos rebelar, mas nenhuma palavra cruzou seus lábios. Sua boca se fechou, e mais uma vez seus olhos se fecharam também. Ele se endireitou, suas mãos subiram ao longo de seu corpo e, quando chegaram ao nível de seu rosto, realizaram alguns movimentos ininteligíveis. Algo como certas figuras de uma dança religiosa javanesa. Então ele agarrou sua testa e suas têmporas, pressionando suas pálpebras com seus dedinhos esticados. Eles me disseram, é nosso direito e nosso dever, nosso dever. Feliz é o homem que descobre o caminho de seu dever tão facilmente quanto isso. Ele deixou suas mãos caírem, na encruzilhada dito, pegue aquela estrada lá. Ele balançou a cabeça. Bem, aquela estrada não leva até as alturas brilhantes do cume da montanha. Vê-lo descer a um vale sombrio e perder-se na obscura escuridão de uma floresta lúgubre. Ó Deus, mostre-me onde está meu dever. Ele disse quase que gritando. É a luta, é a grande batalha do temporal com o espiritual. Com uma insistência lamentável, ele fixou os olhos no anjo de madeira esculpido acima da janela. O anjo estático e sorridente, radiante de calma celestial. De repente sua expressão pareceu relaxar, seu corpo perdeu a rigidez, seu rosto caiu um pouco em direção ao chão. Ele o levantou. Eu defendi meus direitos, disse ele com mais naturalidade. Pedi para ser transferido para uma unidade de combate, e finalmente eles me concederam o favor. Estou autorizado a partir amanhã. Eu pensei ter visto o fantasma de um sorriso em seus lábios quando ele ampliou isso com: para o inferno.
Ele ergueu o braço para o leste em direção àquelas vastas planícies onde o trigo do futuro se alimentará de cadáveres. O rosto de minha sobrinha me deu um choque. Estava pálido como a lua. Seus lábios, como a borda de um vaso de opalina, estavam bem abertos, quase na careta das máscaras trágicas gregas, e, na linha onde os cabelos se erguem da testa, vi gotas de suor, não se acumulando lentamente, mas jorrando sim, jorrando. Não sei se o Werner von Braunach percebeu, as pupilas de seus olhos e as da garota pareciam amarradas uma à outra, como um barco na correnteza é amarrado a um anel na margem, e amarrado ainda por uma linha tão esticada que ninguém ousaria passar um dedo entre os pares de olhos. E Braunach com uma mão segurou a maçaneta da porta, com a outra ele segurou o lado da porta, sem mover o olhar um fio de cabelo. Ele lentamente puxou a porta em sua direção. Ele disse com uma voz estranhamente desprovida de expressão: "Desejo-lhes uma boa noite." Achei que ele ia fechar a porta e ir embora, mas não. Ele estava olhando para minha sobrinha. Ele olhou para ela e disse, ou melhor, sussurrou, "Adeus." Ele não se moveu, ele permaneceu imóvel. E em seu rosto tenso e imóvel seus olhos eram as coisas mais tensas e imóveis de todas, pois estavam ligados a outros olhos, muito abertos, muito pálidos, os olhos de minha sobrinha. Isso durou e durou. Quanto tempo? Durou até o momento em que finalmente a garota moveu os lábios. Os olhos de Werner brilharam. Ouvi. Adeus. Ninguém poderia ter ouvido a palavra se não estivesse esperando por ela, mas finalmente eu a ouvi. Von Braunach também ouviu e se endireitou, e seu rosto e seu corpo inteiro pareceram relaxar como se tivessem tomado um banho relaxante. Ele sorriu, e de tal maneira que a última foto que eu tinha dele era sorridente. Então a porta se fechou e seus passos morreram nas profundezas da casa. No dia seguinte, quando desci para tomar meu copo de leite matinal, ele havia sumido. Minha sobrinha preparou o café da manhã, como sempre fazia. Ela me ajudou em silêncio, e em silêncio bebemos. Lá fora, um sol pálido brilhava através da névoa. Pareceu-me muito frio. Outubro de 1941.